Fala pessoal, muito bom dia. Hoje a gente está aqui para mais uma live aula. A gente vai falar um pouquinho sobre critérios de alta na reabilitação do joelho. Então a gente vai englobar aí tanto pós-operatório como lesões degenerativas. A gente vai trazer um mix aqui sobre critérios de alta. A gente sempre fala essa questão de ter critério, né? Deixa eu só ajeitar aqui. De ter critério, e hoje a gente vai falar um pouquinho, né, mais a fundo aí sobre essa questão aí de critérios de alta, né, nas lesões do joelho, tá? De modo geral, tanto pós-operatório como também lesões degenerativas, né, que é o público aí, né, de maior prevalência na vivência clínica em consultório, né? Convido você, meu amigo, minha amiga fisioterapeuta que está assistindo essa live ao vivo ou gravada, que clique aqui, ó, nesse botãozinho de compartilhar, manda aí para 5 amigos que você acredita que vão se beneficiar, né, com o tema da nossa live de hoje, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre critérios de alta. Deixa eu só enviar aqui para 5 amigos, né? A gente tem que dar exemplo, mandar aqui para 5 amigos fisioterapeutas, estudantes que vão se beneficiar com o que a gente vai falar hoje aqui, tá? Vamos lá, show, foi. Então vamos lá. A gente vai falar hoje, a proposta de hoje é a gente falar de critérios de alta. Mas por que falar de critério de alta, né? A gente vê, né, muito na nossa vivência clínica pacientes chegando, né, ao nosso serviço, à nossa clínica, né, relatando que passaram por um processo de reabilitação, trataram e tudo mais, e ou tiveram alta do nada, ou ninguém falou nada e ele mesmo se deu alta e voltou a sentir a dor, ou voltou a ter um novo problema no joelho, enfim, né? E a gente vê o quão é falho, né, essa questão, né, do fisioterapeuta ele não ter critério na reabilitação, tá? E quando a gente fala em ter critério, né, é algo primordial, pessoal. Então, lá na clínica, o que é que a gente institui, né? A gente tem critério para tudo, né? A gente tem critério para liberar a descarga de peso, a gente tem critério para tirar a muleta do paciente, isso falando de paciente pós-operado, tá? A gente tem critério para liberar o paciente para fazer uma caminhada, a gente tem critério para liberar o paciente para o esporte, a gente tem critério para retirar a joelheira, né? Falando mais no paciente com lesão degenerativa, né? Lesão de sobrecarga no joelho. A gente tem critério para tudo, né? E isso, né, faz com que o paciente tenha uma percepção diferenciada do nosso serviço, né? Aquela questão que eu falei agora há pouco lá no History, né, sobre a questão da experiência, né, frente à questão da reabilitação especializada em joelho. E aí a gente entra no ponto, né, importante. Pô, mas critério, beleza. Eu atendo a domicílio. Tem como eu ter essa cultura de critério, porque eu atendo a domicílio e não tenho tecnologia, não tenho aparelhos tecnológicos. Óbvio que tem. Então, quando a gente fala em critério, pessoal, está muito ligado à condição do paciente naquele momento da reabilitação. Entendeu? Está muito ligado a isso. Então, a partir do momento que você, né, avalia um paciente, que você começa a tratar um paciente, o paciente pergunta, já posso dirigir? Você não precisa ter aparelho para isso. O que é que você tem que ter para isso? Você tem que saber avaliar naquele momento, né, se o paciente ele tem condição ou não de fazer aquilo. E se não tem condição, por que não tem? E o que é que você, como profissional, vai fazer para que ele tenha condição, né, para que ele consiga fazer aquela atividade, né? Seja dirigir, seja voltar ao esporte, enfim, tá? Então a gente tem que ter isso em mente. Quando a gente fala nessa questão de critério de alta, tá muito mais ligado, ó, anota isso aí, tá muito mais ligado a você saber identificar, saber avaliar, ver se o paciente tem condição ou não, né? Dizer se ele pode ou não fazer, e se não pode, o que você tem o que você como profissional tem que fazer para dar essa condição a ele, para fazer com que ele tenha esse resultado, que ele consiga fazer essa atividade, tá? É muito importante a gente fazer isso. E isso aí que eu falei aqui
vai muito para as lesões degenerativas do joelho. Inclusive, nos dias 11 e 12, a gente vai estar em Salvador falando sobre isso aí. Uma mentoria exclusiva para 5 fisioterapeutas. Por que para 5 fisioterapeutas? Grupo seleto, pessoal. O nosso objetivo é aumentar, elevar o padrão da galera que acredita no nosso trabalho e vem para os nossos cursos. A gente não tem interesse em passar evidência, só artigo, óbvio que tem. Isso aí é uma coisa óbvia, né? Óbvio que lá na mentoria, em todos os nossos programas, vai ter muita evidência científica, muito artigo, porque a gente trabalha com isso. Só que isso, pessoal, isso não é mais diferencial, isso é uma obrigação do profissional. Então, o que é que a gente traz como diferencial em todas as nossas formações, seja presencial ou online, tá? A gente traz essa questão aí que o profissional ele precisa se atentar à experiência, tá? Ele precisa proporcionar uma boa experiência além do técnico científico. E lá em Salvador, a gente vai falar nos dias 11 e 12, de forma presencial, lá na clínica do meu amigo, meu parceiro Matheus Barreto, sobre isso aí, para um grupo seleto de 5 profissionais, né? Sobre essa questão aí da experiência e todo o manejo, desde do contato inicial até a alta de pacientes com lesões degenerativas de joelho, artrose de joelho, dor anterior de joelho, síndrome da dor patelofemoral, né? Lesão degenerativa de menisco e entre muita coisa aí que a gente vai estar abordando lá, tudo bem? E fica ligado aí que em breve pode chegar na sua cidade, né? Até aqui em Santo Antônio de Jesus a gente já vai abrir turma em breve, tá? E aí, o que acontece? Vamos voltar aqui para o nosso tema. Quando a gente fala em lesão degenerativa, tá? Lesão degenerativa. Qual é o link entre lesão degenerativa e critério de alta? Quando a gente recebe um paciente, né? Vamos trazer aqui a lesão degenerativa mais comum que tem. Ele tá aqui, ó. Tem que prender ele lá. Prende ele lá e abre o portão. Pega ele no colo aí. Quando a gente fala em lesão degenerativa, vamos falar de artrose de joelho, tá? Que é a lesão mais comum, né? A gente tem aí cada dia mais a população idosa subindo em número e tudo mais, tá? O que acontece? Quando a gente recebe um paciente com artrose, né? É um paciente que vai vir com déficit de amplitude de movimento. Fechou a porta aí? Ó, tá com cadeado lá. A gente recebe um paciente, né, com déficit de amplitude de movimento. A gente recebe um paciente com pouca ativação do quadríceps. A gente recebe um paciente com dor em algumas estruturas do joelho. A gente recebe um paciente nesse aspecto aí, tá? Então, você avaliando bem esse paciente, você vai usar as referências da avaliação como critério de alta, tá? É importante você salientar isso aí. Então, o que você avalia, anote isso aí, o que você avalia, você vai usar como critério de alta também, né? A gente tem vários testes aí, né, como o TUG test, que é o Time Up and Go, que a gente usa bastante para artrose, mas o que você avalia, você usa como critério de alta, tá? Deixa eu só passar aqui a zoada, passar o carro aqui. Então, é basicamente isso. Então, tudo que você avalia, se você avalia bem o seu paciente, você vai ter muito mais referência para se basear no tratamento, na questão da alta. Então, se você avalia mal o seu paciente, você não vai ter critério de alta. Você vai ter aquela questão rasa. Pô, o que é que eu vou avaliar? O que é que eu vou saber se eu melhorei, se o paciente piorou? Então, primeiro ponto, né, voltado à lesão degenerativa, a gente vai entrar em pós-operatório, voltado à lesão degenerativa, é isso aí, tá? É você avaliar bem o seu paciente, colher referências, pegar essas referências e fazer o comparativo de antes e depois. Matou aí, tá? Importantíssimo. E a gente tem alguns testes, né? Quando a gente fala, como por exemplo, né? O exemplo que eu dei aqui, a questão da artrose de joelho. A gente tem um Time Up and Go, que é aquele teste que o paciente está sentado, ele levanta, caminha aí, né? 3 metros,
né, de 3 a 5 metros, volta e senta novamente. Pô, Luiz, mas o meu consultório não tem uns 5 metros. Cara, faz o que consegue. A gente tem que parar com isso de estar tentando seguir tudo à risca. A minha realidade é diferente da sua e vice-versa, tá? Então, se a nossa realidade é diferente, você tem que adaptar para a sua realidade e fazer. Não é você não fazer porque não tem o que está lá 100%, entendeu? Quem fala isso tá mentindo, entendeu? E na internet tem um monte de gente assim. Ah, porque não sei o que, vai ver o cara nem faz essa zorra aí, entendeu? Então, pô, o Time Up and Go é um teste que o paciente tem que andar 5 metros e voltar. Ah, mas no meu consultório só tem como o paciente andar 2. Pô, anda 2, pô. Levanta, anda, volta e senta de novo. E você, ó, faz a medição do tempo, tá? E aí, lá no final do tratamento, você torna a fazer isso novamente. Você torna a fazer aquilo ali. Se o paciente fez num tempo mais rápido, fez aquele percurso mais rápido, com melhor qualidade, você pode até filmar. Pedir a autorização do paciente, filma, até para ver a qualidade de como ele levanta, como ele caminha e volta. Entendeu? Então, tá muito ligado a isso. Você tem que fazer, faça. Isso é um dos pontos que está muito ligado à questão do profissional ele ter resultado ou não. Não tem essa de, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, não vou fazer. Então, você não vai fazer nada nunca, porque a gente começa de baixo. Então, você tem que adaptar, você tem que fazer com o que você tem, tá? Quando eu comecei, né, a carreira, quando eu atendia no início a domicílio, eu só tinha uma necessaire cheia de elástico. Entendeu? Era só isso, meu amigo. Uma necessaire cheia de elástico que eu alugava um espaço em uma clínica, né? E atendia, né? Hoje eu tenho um espaço, né, de 100 metros quadrados, tenho cadeira extensora, tenho um monte de coisa lá na clínica, né? Que me possibilita fazer um monte de coisa. Só que na época que eu não tinha isso, eu fazia as mesmas coisas, velho. Eu adaptava, fazia as mesmas coisas. Quando eu só tinha a necessaire com um monte de elástico dentro, entendeu? E o pessoal ficava me chamando de maluco. Então eu quero ser sempre o maluco, entendeu? É sinal que está no caminho certo. Então continua, faz com que você pode, né? Eu não tenho uma marcação do Y-teste, não tenho a marcação do Y-teste para fazer o teste de alcance. Pô, faz com cone, entendeu? Faz com cone, é a mesma coisa, você vai avaliar a essência, o objetivo, vai avaliar a mesma coisa, não fica se bitolando aí em ideia que fulano falou, vai ver fulano fala e nem faz. Eu conheço um monte de gente aí que é assim, fala porque tem que ser feito assim, não sei o que, e vai ver a prática clínica do cara. O cara não faz aquilo, o cara faz de outra forma. Por quê? Porque não tem aquele instrumento e tudo mais. Então, o que você tem que ter em mente, pessoal, tem que ter a essência do negócio, entendeu? Então, se você tem um paciente pós-operado, por exemplo, vamos entrar agora no quesito do pós-operado. Pô, tem um paciente pós-operado, né? Ele tá aí com, sei lá, 10 meses, tá fazendo tratamento comigo, tá com 9 meses, né? Tá com 9 meses, tá? Como é que eu vou avaliar a força se eu não tenho dinamômetro? Pô, avalia através da repetição máxima, né? A gente sabe que o critério de força muscular é muito importante para o paciente pós-operado. Aqui na clínica, a gente está elevando o número de pacientes pós-operados e já coloquei na programação aqui para no meio do ano adquirir, né, o instrumento de medição de força, tá? Medição de força, o dinamômetro isométrico. Entendeu? Só que até o momento que a gente não tem esse aparelho, a gente avalia de uma forma efetiva também. E que é comprovado cientificamente, que é através da repetição máxima. Tudo certo, pessoal. Então, quando a gente fala no paciente com lesão degenerativa, qual é a ideia que eu quero que vocês se internalizem, né? A gente tem dentro de cada lesão, né, alguns testes específicos, como a artrose de joelho, a gente tem o Time Up and Go, né? E
na lesão degenerativa, qual é o pulo do gato quando a gente fala em critério de alta? É você avaliar bem o seu paciente. Na avaliação, colhe referências e essas referências vão ser, tá? Referências que você vai usar como critério de alta. Então, por exemplo, né, questão de dor durante subir e descer escadas, agachamento, time up and go, entre outras coisinhas que você pode implementar aí na sua avaliação, e lá no momento da reavaliação, no momento da alta, você reavaliar e ver se o paciente alterou positivamente ou não. Isso é o principal pulo do gato aí quando a gente fala em critério de alta em lesões degenerativas do joelho, tá? O Matheus Barreto acabou de entrar aí na live, né? E eu tava falando aqui, Matheus, um pouquinho do que a gente vai tratar aí no dia 11 e 12, né? Que é critério de alta nas lesões degenerativas de joelho. A gente vai falar muita coisa, mas também para nossa mentoria exclusiva para 5 fisioterapeutas, né? E por que 5 fisioterapeutas? Ah, porque não é 20 e é 5? É só 5. Porque o que a gente quer passar não é algo que engloba grandes grupos. Não, é somente para quem quer alavancar resultado, tá? Então, na mentoria, a gente vai tratar do contato inicial, quando o paciente entra em contato, até critérios de alta. Vamos lá, irmão, vamos somar com essa galera aí, tá? Então, na nossa mentoria, a gente não fala só sobre técnico científico, tá? A gente vai falar sobre técnico científico, vai. Só que a gente vai falar também desde quando o paciente entra em contato até o critério de alta. Será que todo fisioterapeuta, quando o paciente entra em contato, ele sabe vender? Ele sabe converter esse paciente? Ele sabe gerar uma boa experiência para esse paciente? Eu te garanto que não, tá? Então eu vejo muita gente aí só artigo, e pô, velho, coisa não... Tem que se atentar a essa parada aí. Tem que se atentar a isso aqui, ó. Contato inicial, saber conversar, saber vender, saber... Isso é importante. Isso é importante. E a gente vai trazer isso aí para os nossos pacientes, para os nossos alunos, né? Nos dias 11 e 12 de março em Salvador, tá? Em Salvador. Então, os 5 fisioterapeutas que vão estar com a gente lá vão ser aí felizardos e vão ter acesso a um conteúdo, ó, e um bônus bem legal que eu preparei, né? Um bônus que somente os alunos do nosso método online vão ter acesso, mas a galera aí de Salvador vai ganhar de brinde aí, tá? Vai ganhar de bônus, tudo bem? Vai ganhar de bônus não posso falar o que é, né? Senão não é mais surpresa, né? Mas é uma coisa bem legal que vai te ajudar aí no dia a dia. Então vamos lá. Quando a gente entra, então a gente já falou sobre critérios de alta nas lesões degenerativas, tá? Agora a gente vai se ater um pouquinho a critérios de alta na questão do pós-operatório. Quando a gente fala em pós-operatório de joelho, né? O que é, né? É algo que é meio que fixo, vamos dizer assim, para a grande maioria dos pós-operatórios se tratando em critério de alta. O primeiro é força muscular, tá? Força muscular. Então, a gente sabe, por exemplo, que na lesão, no pós-operatório do LCA, para o paciente ter alta, ele tem que ter um critério de força muscular, comparando a perna operada para a perna não operada, de no máximo 10%. Tem que ter essa diferença aí de no máximo 10%. O paciente, né, que tem aí, que faz o teste dá 20%, 15%, ele não tem, né, ele não tem condição voltada à força muscular de ter alta. Então é muito importante a gente salientar isso. Então, quando o paciente, né, ele não atinge o critério de força muscular, o que é que traz pra gente? Que a gente precisa trabalhar mais a questão muscular. Que a gente precisa trabalhar mais a questão da força unilateral desse paciente, tá? Então isso é muito importante, pessoal. Então por isso que a gente tem que avaliar bem os nossos pacientes, ir avaliando atendimento por atendimento, sessão por sessão, porque a gente precisa de clareza no momento da reavaliação, no momento da alta. Pô, como foi que esse paciente chegou? Pô, como foi que esse paciente evoluiu? Pô, como é que esse paciente está? Qual é o critério? Então, o primeiro critério para pacientes pós-operatórios é esse, critério de força muscular, tá? Então, 10% é
o máximo que esse paciente pode ter de diferença da perna operada para a perna não operada. Pô, Luiz, mas como é que faz? Como é que realiza? Tudo isso, pessoal, essa live aqui é só um bate-papo, só para a gente estar trazendo, né, o que a gente tem hoje no técnico científico e o que a gente vai agregar, trazer mais ainda. Então, critério de força é o primeiro, tá? Um outro critério, né, que a gente avalia bastante com os nossos pacientes pós-operados é a questão do salto. Então, critério de salto, tá? Essa questão do salto, aterrissagem, que são os rope tests, tá? Então, os rope tests são importantes, né, para a gente estar avaliando, né, se o paciente tem aquela condição ou não, né? E quando a gente fala em rope test, pessoal, né, é que nem força muscular. Então, a gente sempre trabalha, durante o processo de reabilitação, exercício e tudo mais. Ou seja, a gente está trabalhando força. Então, a partir do 5º, 6º mês, a gente também já vai trabalhando a questão dos ropes, dos saltos. A gente também trabalha salto, tá? A gente já vai trabalhando salto, é claro que de forma progressiva a gente já vai inserindo testes, exercícios voltados a essa questão aí de salto, tá? Muito importante a gente salientar isso aí. Então a gente não vai avaliar a qualidade do salto, a qualidade da aterrissagem somente no momento do teste ali, tá? A gente já vai fazendo isso durante a reabilitação, tá? A gente já vai treinando isso. Que eu não vou chegar um belo dia e falar, hoje é critério de alta, pula aí, salta aí. Não, o paciente ele vai estar com medo, tudo mais. Normal. Então a gente já começa todo esse trabalho, todo esse processo antes. A gente já começa a expor o paciente essa demanda antes. Então não tem essa, hoje é dia de critério de alta, você vai mandar o paciente saltar, sendo que o paciente nunca saltou, isso não existe. Então você precisa já ir treinando isso, tá treinando isso antes de fazer o critério valendo. Isso é muito importante e muita gente peca nisso aí. E você, que é fisioterapeuta referência, não pode pecar mais nessa questão, tá? Você não pode pecar mais nisso. Então, o processo de reabilitação, ele é um processo, né, multifatorial, tá? Então, a parte do salto, a gente já insere em exercícios, em treinos específicos, tá? A gente já insere em treinos específicos para que o nosso paciente, ele quando chegue lá em 9 meses, vamos fazer tal critério. Ele já está habituado, porque ele já... Eita zorra! Ele já faz isso, entendeu? Ele já faz isso aí, beleza? Então, quando o paciente é pós-operado e ele está aí, por exemplo, 6, 7 meses, tem dia, né, que ele chega na clínica, a gente vai trabalhar só isso aí. Coordenação, habilidade, salto, aterrissagem, salto unilateral, deslocamento, a gente só trabalha isso aí, tá? Então tem dia que é força, tem dia que é habilidade, tem dia que é coordenação, tem dia que é salto, entendeu? Só isso aí, beleza? Então perceba que quando a gente fala em critério de alta, a gente também trabalha os critérios durante a reabilitação, pessoal. Critério de alta não é um negócio que você vai trabalhar somente naquele dia, lá no final do tratamento. É isso que eu quero que vocês entendam. O critério de alta, ele já começa durante o tratamento, tá? O paciente, ele não pode ser avaliado somente em uma sessão ali. Então, para ele ser avaliado e obter êxito nesses critérios, ele precisa já estar trabalhando isso. Então, muitas vezes, os critérios de alta são condutas que a gente utiliza durante a reabilitação, tá? Para que chegue lá na frente, ele tenha condição de se expor àquela demanda com segurança, com assertividade, com sucesso, fazendo com que, né, na avaliação quantitativa ele tenha um bom resultado e evolua, beleza? Importante a gente salientar isso aí. E aí, um outro critério que a gente utiliza para paciente pós-operado. É claro, pessoal, que eu estou falando aqui de forma geral. Cada cirurgia, cada paciente, cada individualidade vai levar a gente a priorizar critérios ou não. Por exemplo, se é uma paciente que faz, um paciente idoso, que passou por uma prótese de joelho, eu vou fazer rope test com esse paciente? Não. Eu vou avaliar outras coisas. Só que o que eu estou falando aqui é no geral.
o tema, né, o propósito das lives aulas que a gente traz aqui semanalmente é isso. É a gente, ó, aguçar a sua curiosidade, é a gente, ó, virar chaves e fazer com que você busque cada vez mais. Então, o objetivo da live aula é esse aqui, tá? É a gente tá trazendo conteúdo geral frente à reabilitação de joelho para a gente tá encaixando isso aí e abrindo a sua mente frente a essa questão, tá? Então, a gente está falando aqui de uma forma geral, a gente não está tratando um caso específico, beleza? Então, continuando, um outro critério que a gente utiliza, então a gente já falou da questão da força muscular, a gente já falou da questão do salto, rope test, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do deslocamento, agilidade. Né? Um teste que eu gosto de utilizar bastante é o é o teste T, desculpa, é o teste T de agilidade. Então o paciente ele corre, né? Deixa eu só ver se eu tenho aqui. Se eu não me engano, eu tenho esse teste aqui. Eu não vou achar, é muita coisa que tem no celular. Não vou achar agora. Mas eu vou postar isso aí em conteúdo para vocês. Então, o paciente ele vai percorrer um percurso em T, onde ele dá o tiro, chegou no cone, deslocamento lateral para um lado, deslocamento lateral para o outro, voltou. Ele tem que percorrer isso aí em 11 segundos, tá? Importante a gente salientar isso. Então é um teste que a gente utiliza também. O outro teste que a gente utiliza é o Y anterior teste, alcance anterior, tá? Tem também o alcance posterolateral e posteromedial, importante, tá? E entre outros testes, né, que vão de encontro aí à individualidade, né, da atividade de cada paciente. Então, o que eu quero, pessoal, que vocês entendam, né, qual é a ideia dessa live hoje, desse bate-papo? É justamente esse, é a gente trazer uma visão em que o profissional fisioterapeuta, ele não pode se atentar somente a teste de critério de alta no momento da alta. Ele tem que fazer isso aí de forma constante, durante a reabilitação. E eu vou estar preparando um conteúdo que eu vou postar hoje, no final da tarde, sobre critérios de alta, tá? Vou estar mostrando aí alguns critérios em vídeo, tá? Para vocês. Então, beleza? A gente vai estar fazendo esse conteúdo, fica ligado que eu vou estar postando lá alguns conteúdos em relação à força, deslocamento, tá trazendo um monte de coisinha aqui para vocês, tá? Então, bate-papo hoje finalizado, tá? A gente vai se falando aí durante a semana. Essa semana a gente vai fazer aí 3 super lives, né? Lives importantes, onde a gente vai entregar muito além, né? Muito mais nessas 3 lives. Então fica ligado aí, que na terça-feira tem a primeira live, a gente vai se falando, tá? E acompanha o nosso history aí e os nossos conteúdos, tá bom? Grande abraço. Muito bom dia e excelente domingo a todos.